Para realizar o sonho deles, paguei uma viagem de primeira classe para a Europa com minhas economias. Se vire sozinha! Meus filhos gritaram, jogando minha mala no chão do aeroporto e indo embora. Fiquei quieta. Apenas sorri. Caminhei com calma até o portão de embarque. 10 minutos depois, quando eles olharam para trás e viram quem estava me aguardando com 2 seguranças, os joelhos deles fraquejaram. "Senhora, podemos prosseguir?" perguntou o homem de terno. Meu nome é Marlene Cristina Araújo, tenho 64 anos e estava de pé no saguão do Terminal 3 de Guarulhos, com a minha mala no chão e os olhos de 200 pessoas sobre mim quando o meu filho virou as costas e foi embora. 200 pessoas. Eu contei. Não na hora. Na hora eu estava olhando para a mala no chão e sentindo aquele silêncio específico que acontece no corpo quando algo que você ainda não nomeou já foi processado pelo organismo. O tipo de silêncio que não é ausência de som, é ausência de surpresa. Porque eu sabia. No fundo, eu sabia faz tempo. Preciso contar como chegamos até aqui, porque o aeroporto não foi o começo. O aeroporto foi só o momento em que eles esqueceram que estávamos em público. A viagem havia sido ideia do Gustavo. Meu filho, 42 anos, sócio-gerente de uma importadora de equipamentos médicos em Uberlândia, homem que aprendeu muito cedo que todo gesto tem preço e que passou a vida inteira calculando quem paga e quem recebe. A ideia era uma viagem em família para a Europa, 10 dias, Portugal e Espanha, para resgatar os laços, depois de 2 anos de distância que ele mesmo havia criado, mas que descrevia com aquela fluência que ele tem para reescrever a realidade, como responsabilidade minha. A lógica era a dele. Eu havia me dedicado demais ao trabalho durante a criação deles, havia colocado a carreira acima da família, e agora que estava mais disponível, precisava provar o quanto valorizava os filhos com gestos concretos. Gestos concretos, no vocabulário do Gustavo, sempre tinham um custo específico. O custo dessa vez foi a passagem de primeira classe para os 2 filhos, para a Tatiana, esposa do Gustavo, para o Fábio, marido da Renata, e para a Clarice, minha neta de 22 anos, filha da Renata, que foi a única pessoa naquela viagem que eu genuinamente queria que fosse. As passagens saíram por R$ 43 mil. Paguei à vista, da reserva que havia guardado ao longo de 4 anos de consultoria autônoma, porque quando o Gustavo sugeriu, eu já sabia que dizer não teria um preço mais alto do que dizer sim. Ainda estava apostando que o gesto seria suficiente para comprar paz por mais algum tempo. Não foi. O problema começou antes do embarque. O Gustavo havia reservado um hotel em Lisboa com categoria de quarto diferente para mim. Um quarto padrão enquanto os outros ficavam em suítes. Numa decisão que ele justificou, dizendo que eu não precisava de luxo e que havia otimizado o custo total da viagem. O custo total que eu havia pago inteiro. Quando questionei com calma, ele disse que eu estava sendo dramática. A Renata, minha filha, 41 anos, nutricionista com clínica própria no bairro Martins, ficou olhando para o chão. Esse seria o gesto dela durante toda a viagem. Olhar para o chão. Durante os 10 dias, fui tratada como acompanhante tolerada. Havia decisões de restaurante tomadas sem me consultar, programas organizados sem me incluir, conversas que paravam quando eu chegava. O Fábio tinha o hábito de fazer piadas sobre a geração que não sabe usar cartão de crédito e olhar para mim enquanto ria. A Tatiana tratava as minhas sugestões com aquela paciência exagerada de quem está explicando algo óbvio para uma criança. Só a Clarice ficava do meu lado. Ela caminhava comigo quando o grupo acelerava o passo. Ela escolhia o lugar ao meu lado no restaurante quando os outros se sentavam primeiro e deixavam a cadeira da ponta para mim. Ela tem os olhos da minha mãe e a teimosia que o pai dela, que é um homem sem espinha, não soube carregar, mas que, nessa filha, produziu algo melhor do que ele mesmo. E então chegou o último dia, e o aeroporto, e o momento em que tudo virou. O Gustavo havia decidido, em algum ponto da viagem que eu não fui consultada, que queria voltar pela primeira classe que eu havia comprado para mim. O assento que ele havia reservado para si era econômico. Escolha dele, na época da compra, por princípio.
ficou por princípio, até perceber que o assento da mãe era melhor do que o dele. Chegou até mim no saguão do Terminal 3, com a voz baixa e o tom de quem está fazendo um favor. Disse que eu deveria ceder o meu assento de primeira classe para ele porque tinha reunião importante em Uberlândia no dia seguinte e precisava chegar descansado. Disse que não. Disse com calma, sem drama, sem explicação adicional. Só não. O que aconteceu nos 5 minutos seguintes foi o Gustavo realmente sendo o Gustavo, sem a camada de verniz que ele mantém quando tem plateia. Disse que eu era ingrata, que ele havia organizado tudo, que sem ele a viagem não teria acontecido, que depois de tudo o que ele havia feito por mim ao longo dos anos, eu ainda era capaz de fazer uma cena por causa de uma cadeira de avião. A voz foi subindo. A Renata estava ao lado dele, olhando para o chão outra vez. A Tatiana fingia examinar uma vitrine. O Fábio havia se afastado estrategicamente. As pessoas ao redor começaram a olhar. Não de relance, de frente, com aquela atenção imóvel de quem assiste a algo que reconhece, mas não quer nomear. Então, ele pegou a minha mala de mão que estava aos meus pés e jogou no chão. Não longe. Só jogou. Com força suficiente para fazer barulho e para que as 200 pessoas ao redor entendessem exatamente o que haviam acabado de ver. Disse: "Se vire sozinha." Virou as costas. Os outros foram atrás. Inclusive a Renata, que olhou para mim por meio segundo antes de seguir o irmão. A Clarice ficou parada por um momento, com a expressão de quem acabou de ver alguma coisa que não tem como desver. Depois veio até mim, se abaixou, pegou a minha mala do chão e colocou do meu lado. Disse, com uma voz que eu nunca havia ouvido nela antes, firme, baixa, sem hesitação: "Eu te ligo quando chegar." Endireitei o ombro, peguei a mala e caminhei com calma em direção ao lounge de primeira classe. Mas o que aconteceu na entrada desse lounge foi o momento em que essa história deixou de ser sobre o que o Gustavo havia feito e passou a ser sobre o que eu havia construído ao longo de 30 anos, sem que ele soubesse o tamanho do que existia ali. Porque o que o Gustavo havia se esquecido, ou escolhido ignorar porque havia reescrito a história de mim para si mesmo ao longo de anos, era que eu havia trabalhado 26 anos em distribuição regional de alimentos, construindo uma rede de relações que não some quando a pessoa se aposenta. Redes não são cargos. Cargos você perde quando sai. Redes você carrega. E o homem de terno que estava me aguardando na entrada do lounge com 2 seguranças era a prova disso. O homem chamava-se Henrique Matos, diretor de Relações Institucionais de um grupo de investimentos com sede em São Paulo, que, entre outras operações, detinha participação minoritária relevante numa rede de clínicas e distribuidoras de equipamentos médicos no Triângulo Mineiro, inclusive numa importadora de equipamentos médicos em Uberlândia, inclusive na empresa do meu filho. O Gustavo e o grupo haviam seguido direto para a fila do check-in internacional, a 30 metros dali, no mesmo saguão aberto. Ele ainda estava lá quando eu cheguei à entrada do lounge. Sei porque vi, pelo canto do olho, o momento exato em que ele olhou para trás. Vi o exato momento em que ele ficou imóvel. Não virei, mas eu ainda não sabia o pior que estava por vir. O que o Henrique me contou nos 40 minutos seguintes, ali dentro do lounge, com a janela dando para a pista e o barulho dos aviões cobrindo nossa conversa, foi o tipo de informação que muda a temperatura de tudo que você pensou que sabia. Eu conhecia o Henrique há 11 anos, desde uma rodada de negociações da distribuidora onde eu era diretora comercial. Ele havia me procurado meses antes da viagem, quando o grupo estava revisando o portfólio de participações no interior de Minas, e pediu uma reunião informal para conversar sobre o mercado regional. Tomamos café por 2 horas num hotel em São Paulo em outubro. Ele foi direto, como sempre foi. O grupo estava avaliando a posição na importadora do Gustavo, que vinha apresentando irregularidades contábeis nos relatórios trimestrais, e queria a minha leitura de contexto antes de tomar qualquer decisão. Eu havia dado a leitura que podia, dentro do que era ético, e deixado o assunto em aberto. Quando comprei as passagens da viagem e soube que partiríamos de Guarulhos, mandei uma mensagem simples ao Henrique.
Embarco no dia 12, pelo Terminal 3. Se quiser conversar antes, pode me encontrar no lounge. Ele respondeu em 20 minutos. Vou estar lá. Naquele lounge, ele me contou o que a auditoria havia encontrado na importadora. Notas fiscais com destinatários inexistentes, fornecedores cadastrados sem CNPJ ativo e uma discrepância de quase R$280 mil entre o faturamento declarado e o movimento real de estoque nos últimos 18 meses. A doutora Viviane Assis, sócia minoritária que me conhecia antes de conhecer o Gustavo, havia sido quem sinalizou a irregularidade para o grupo depois de tentar resolver internamente sem resultado. Não sabia de nada disso. Juro que não sabia. O que sabia, por tudo que havia observado ao longo de anos, era que o Gustavo operava no limite do que achava que podia ser visto. Só não sabia que havia ultrapassado esse limite com folga. Disse ao Henrique que não podia interferir nas decisões do grupo. Ele sabia disso. Ele disse que sabia e que não havia me procurado para interferência. Havia me procurado porque eu era a única pessoa que conhecia o Gustavo antes de ele ser o Gustavo empresário e queria entender se havia solução ou se era hora de acionar o conselho. Fiquei em silêncio por um momento. Depois disse: Henrique, faça o que o dever manda. Eu não sou mais responsável pelo que esse homem decide fazer. Ele assentiu. Chamou a comissária e confirmou o meu embarque. Voei de volta para Uberlândia sozinha, na primeira classe que eu havia comprado, com um copo de água gelada e o silêncio inteiro da aeronave para pensar. Naquele silêncio, tomei a primeira decisão que importava. Não ia reagir, ia agir. E há uma diferença enorme entre as duas coisas. Antes de continuar, eu preciso te perguntar uma coisa. O que você teria feito no meu lugar? Teria ido embora em silêncio? Teria gritado ali mesmo no saguão? Ou teria feito o que eu fiz, que foi endireitar o ombro, pegar a mala e caminhar? Me conta nos comentários. Porque o que vem agora vai depender muito de você entender por que eu escolhi o caminho que escolhi. Continua comigo. Em Uberlândia, liguei para o Dr. Fernando Queiroga na manhã seguinte, cedo. Fernando tem 68 anos e é o tipo de advogado que não grita porque não precisa. Havia sido o assessor jurídico da distribuidora durante 15 dos meus 26 anos lá, havia me defendido em 2 processos trabalhistas injustos e numa disputa de concorrência que levou 3 anos para se resolver a meu favor. E conhecia o meu histórico profissional com a precisão de quem acompanhou cada decisão. A relação entre nós foi construída em contrato, em crise e em lealdade. O tipo de relação que não precisa ser reativada porque nunca foi desligada. Contei o que havia acontecido no aeroporto, palavra por palavra. A viagem, o quarto standard, os 10 dias de tratamento, a mala jogada no chão, a reunião com o Henrique, o que a auditoria havia revelado. Fernando ouviu sem interromper. Quando terminei, a primeira coisa que perguntou foi: Você tem dívida com o filho? Disse que não. Tem algum bem em conjunto? Disse que não. Então você já está protegida. Mas vamos formalizar por precaução. Fui ao escritório dele na tarde de quinta-feira. O escritório fica no centro de Uberlândia, num prédio dos anos 80 com escada de mármore e uma recepcionista que trabalha com ele faz 12 anos e que me cumprimentou pelo nome sem precisar perguntar. Aquele tipo de detalhe diz muito sobre um escritório. Revisamos tudo. Meu apartamento no bairro Saraiva, que é o meu endereço desde que saí da distribuidora e encontrei o ritmo da vida que queria ter. A previdência privada que havia alimentado ao longo de 20 anos com a disciplina de quem sabe que não vai depender de filho. Os 2 imóveis comerciais que eu havia comprado nos anos finais da distribuidora e que estavam alugados para um salão e uma farmácia, tudo no meu CPF, sem nenhum vínculo societário ou patrimonial com o Gustavo ou com a Renata. Tudo separado, tudo limpo. Fernando passou cada item em silêncio, com aquela caneta que ele usa para marcar ponto por ponto, sem anotar nada que não seja necessário. Quando terminou, olhou para mim acima dos óculos e disse: Marlene, você construiu bem. Não era elogio, era diagnóstico. Formalizamos tudo com escritura atualizada e declaração de inexistência de vínculo patrimonial com os filhos. Um documento simples, cartorizado, que existe para o caso de alguém tentar argumentar o contrário.
Enquanto saía do cartório, o celular vibrou. Era o Bené. Benedito Alves Cardoso, 67 anos, ex-diretor de logística da mesma distribuidora onde eu havia trabalhado, aposentado, e padrinho de casamento do Gustavo. Escolhido pelo próprio filho quando tinha 32 anos e precisava de alguém com peso de mercado ao lado dele no altar. Bené aceitou o convite porque era leal a mim e achava que a presença dele poderia ajudar a manter o Gustavo nos trilhos. Não ajudou, mas manteve o canal aberto. O que o Gustavo não sabia, e essa era uma das várias coisas que o Gustavo não sabia, era que Bené e eu continuávamos em contato permanente. Almoços mensais, troca de mensagens regulares, não conspiração. Só a continuidade natural de uma amizade que havia sobrevivido à empresa, aposentadoria e os anos que separam o que se foi do que ficou. Bené me ligou depois de um almoço que o Gustavo havia marcado com ele 2 dias depois do aeroporto. Disse que o filho estava nervoso, que havia tentado descobrir quem era o Henrique Matos e havia encontrado o nome ligado ao grupo de investimentos, o que havia deixado ele mais nervoso ainda. Que a narrativa que o Gustavo estava construindo para si mesmo era que eu havia armado uma emboscada, que havia planejado o encontro no aeroporto especificamente para humilhá-lo na frente da família. Deixei o Bené terminar. Depois disse: Bené, ele não está errado que foi planejado. Está errado sobre o motivo. O Bené ficou quieto por um momento. Depois disse com a voz de quem está tentando entender antes de falar: Marlene, o que você sabe? Disse que sabia o suficiente para ficar quieta e deixar os processos seguirem o caminho deles. Ele respirou fundo, disse: Entendi, e não perguntou mais. O que eu estava fazendo naqueles dias, em paralelo às conversas com Fernando e com o Bené, era reunir tudo o que precisava reunir. Não como ofensiva, como precaução documentada. Há uma diferença entre atacar e estar preparada. E eu havia aprendido essa diferença em 26 anos de mercado, nos 2 processos trabalhistas que alguém tentou montar contra mim e que Fernando destruiu com documentação. A documentação era sempre o que distinguia quem tem razão de quem consegue provar. Pedi a Clarice naquela semana que me enviasse todas as fotos que havia tirado durante a viagem e no aeroporto. Ela enviou uma pasta com 347 fotos. Entre elas, com aquele instinto que ela tem de registrar o ângulo certo das coisas, havia uma foto tirada no aeroporto. Não do meu rosto, da mala no chão. E da sombra do Gustavo virando as costas, em movimento, o passo já dado na direção oposta. Uma foto, tirada por uma neta de 22 anos que ninguém havia pedido que tirasse. Essa foto ficou guardada. Não enviada, não postada, não comentada. Só guardada. Precisava ainda de outra coisa. Precisava entender com clareza o que a auditoria havia encontrado e o que o processo poderia alcançar. Não porque fosse me envolver, mas porque um advogado que está te protegendo precisa saber o que está chegando para poder proteger com precisão. Fernando já havia sinalizado isso. A proteção patrimonial estava feita, mas o cenário jurídico ao redor precisava ser monitorado. Entrei em contato com o Henrique numa mensagem discreta, pedindo apenas que me mantivesse informada sobre o andamento formal, na medida do que fosse possível, sem comprometer o processo. Ele respondeu que podia fazer isso. Naquele mesmo período, a Renata começou a circular. Ela me ligou numa tarde com aquela voz que ela usa quando está transmitindo mensagem de terceiro, mas fingindo que é dela. A voz de quem ensaiou, mas não bem o suficiente. Disse que o Gustavo estava muito machucado com o que havia acontecido no aeroporto, que a família estava em pedaços, que eu precisava ligar para o Henrique Matos e explicar que foi um mal-entendido. Perguntei o que exatamente eu deveria explicar. Ela não soube responder. Ficou em silêncio por 8 segundos. Eu contei. E depois disse que o Gustavo estava passando por um momento difícil nos negócios e que qualquer interferência externa podia destruir o que ele havia construído. Disse a Renata: O Henrique Matos não trabalha para mim. E o que acontece na empresa do seu irmão é responsabilidade do seu irmão. Desliguei com gentileza. Não havia crueldade no que eu havia dito. Havia só precisão. Há uma diferença, e a Renata sabia distinguir. O que ela escolhia fazer com essa diferença era problema dela.
Mas foi o que aconteceu 3 dias depois que me mostrou que o Gustavo havia decidido mudar de estratégia, que havia passado da pressão familiar para a pressão jurídica. E foi aí que entendi que ele havia cometido o erro que homens como ele costumam cometer quando ficam com medo. Reagiu antes de pensar. O advogado do Gustavo, um homem jovem chamado Dr. Paulo Sérgio Lacerda, me enviou uma notificação extrajudicial. O documento alegava que eu havia prejudicado a reputação empresarial do meu filho ao promover encontro de natureza intimidatória com investidores no aeroporto e sugeria que eu havia violado o sigilo de informações ao transmitir dados internos da importadora para terceiros. A notificação pedia retratação formal e ameaçava com ação por danos morais e materiais. Levei ao Fernando na mesma tarde. Ele leu 2 vezes, com aquela pausa de quem está verificando se o que vê é o que está lá. Depois disse: "Esse advogado é novo." Perguntei o que isso significava. Disse: "Significa que ele escreveu isso porque o cliente mandou, e não porque tem tese. Você não transmitiu dado nenhum ao Henrique Matos. Você foi cumprimentada por um conhecido num aeroporto. Isso não é passível de nada." Havia algo no ato de segurar aquele papel, com o nome do meu filho no cabeçalho, em linguagem de processo, me tratando como parte adversária, que custou mais do que eu esperava. Não medo, não raiva, só o peso específico de reconhecer que chegamos a um ponto sem volta. Fernando percebeu o silêncio. Não disse nada. Esperou. Preparou a resposta em 48 horas. A notificação de resposta era o dobro do tamanho da original e terminava sinalizando, com a clareza que Fernando usa quando quer que não reste dúvida, que qualquer ação judicial baseada naquelas alegações seria respondida com contraprocesso por litigância de má-fé. Não ouvi mais do Dr. Paulo Sérgio Lacerda. A jogada do Gustavo havia falhado, mas homens que jogam mal não param de jogar. Eles mudam de peça. E a peça seguinte foi mais difícil de segurar, porque veio por dentro. O isca foi necessário. Precisava que eles acreditassem, por algum tempo, que eu estava disposta a recuar. Mandei uma mensagem ao Gustavo, curta, neutra, sem calor, mas sem gelo. Disse que precisávamos conversar como família e que estava aberta a uma reunião informal para tentar entender melhor a situação. Escolhi palavras que soassem como abertura sem ser compromisso, que dessem a impressão de que a pressão havia surtido efeito sem revelar nada do que estava em andamento. O Gustavo respondeu em 20 minutos. Tom aquecido. Disse que ficava feliz em conversar. Perguntou se eu podia estar disponível na semana seguinte. Disse que sim. Não ia cancelar. Ia aparecer. Só não ia aparecer sozinha. A reunião foi marcada para uma quinta-feira à tarde, na sede da importadora no bairro Martins, território dele, o que ele havia escolhido deliberadamente para ter vantagem de ambiente. Aceitei o território dele sem discussão, o que aumentou a confiança dele e reduziu a guarda. Cheguei às 14 horas. Fernando estava comigo, apresentado como assessor jurídico. Descrição precisa, sem detalhe adicional. O Gustavo recebeu o Fernando com a compostura de quem está surpreso, mas não quer demonstrar, o que significava que ele sabia que a presença de um advogado mudava o peso da conversa, mas havia calculado mal a extensão dessa mudança. A sala de reunião da importadora era uma sala de vidro no 2º andar, com vista para a rua e mesa para 8 pessoas. Havia o Gustavo, havia o Dr. Paulo Sérgio Lacerda, o advogado jovem que havia assinado a notificação, e havia uma mulher que eu não esperava, a doutora Viviane Assis, 55 anos, sócia minoritária, que havia entrado pela porta lateral 2 minutos depois de mim, com uma pasta preta na mão e a expressão de quem sabia exatamente onde estava pisando. O Gustavo viu a Viviane entrar e o rosto fechou. Ele não havia chamado a Viviane para aquela reunião. Quem havia chamado era o Fernando, que havia estado em contato com o advogado da Viviane na semana anterior. A Viviane não estava ali como aliada minha. Estava ali como parte interessada no processo da importadora, com direito legal de participar de qualquer reunião que envolvesse a saúde societária da empresa. O Dr. Paulo Sérgio sabia disso, por isso ficou quieto. Sentei, abri a pasta que havia trazido. E comecei.
Disse que havia aceitado aquela reunião porque acreditava que o Gustavo merecia ouvir, da minha boca, o que eu sabia e o que eu não sabia. Disse que não havia armado emboscada no aeroporto de Guarulhos. Disse que havia encontrado um conhecido no lounge porque havia comunicado meu embarque com antecedência e porque tinha o tipo de relação profissional que permite esse tipo de encontro informal. O tipo de relação que 26 anos de mercado constroem quando a pessoa trabalha com integridade. O Gustavo quis interromper. Levantei a mão, com calma, e continuei. Disse que o que o Henrique Matos havia me contado naquele lounge não foi informação que eu havia fornecido. Foi informação que a própria auditoria do grupo havia produzido. Que a pessoa que havia sinalizado a irregularidade havia feito isso por conta própria, por obrigação profissional, sem que eu soubesse ou pedisse. Coloquei sobre a mesa, com cuidado, as mensagens trocadas com o Henrique nos meses anteriores, todas com data e hora, todas dentro dos limites do que é conversa informal entre profissionais, sem uma única menção a dado operacional da importadora. O Dr. Paulo Sérgio olhou para os documentos. Não os tocou. Coloquei o segundo conjunto de documentos sobre a mesa. Eram os laudos da auditoria. Não os originais, porque esses não eram meus para distribuir, mas o sumário executivo que o grupo havia formalizado e do qual eu havia recebido cópia como parte do processo de verificação de contexto familiar que Fernando havia negociado com o conselho. R$ 280 mil em discrepância. Notas fiscais com destinatários inexistentes. Fornecedores sem CNPJ ativo. 18 meses de movimento de estoque que não batia com o faturamento declarado. O Gustavo ficou imóvel. Não falei com raiva. Falei com a voz que uso quando estou sendo precisa. Disse: Gustavo, você é um homem inteligente. E um homem inteligente entende que o que está sobre essa mesa não foi colocado aqui por mim. Foi colocado aqui pelos seus próprios fornecedores fantasmas. O Dr. Paulo Sérgio disse algo sobre contexto processual e due process. Fernando olhou para ele com a paciência de quem tem 30 anos a mais de prática e disse: Doutor Paulo Sérgio, esses documentos estão todos dentro do perímetro legal de compartilhamento. Se tiver dúvida, posso te explicar o fundamento. O jovem advogado fechou a pasta que estava segurando. A Viviane, que havia ficado em silêncio até aquele momento, colocou a própria pasta sobre a mesa. Disse, com a voz tranquila de quem preparou o que ia dizer faz semanas: Gustavo, eu tentei resolver isso internamente por 6 meses. Tentei 3 vezes. Você sabe disso. Não era acusação. Era registro. O Gustavo olhou para a Viviane por um tempo longo. Depois olhou para mim. Havia algo naquele olhar que eu havia visto poucas vezes na vida. Não no Gustavo de 42 anos, mas no Gustavo de 12, quando levava uma consequência que havia tentado evitar e percebia que não havia saída lateral. A diferença é que aos 12 anos o olhar vinha com lágrimas. Agora vinha com a mandíbula travada de quem está guardando as lágrimas porque decidiu que isso é fraqueza. Eu não disse nada. Deixei o silêncio ocupar a sala. Fernando falou. Disse que o que estava sobre a mesa era o estado atual do processo e que o Conselho havia tomado a decisão de encaminhar representação ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais por irregularidades contábeis e indícios de sonegação fiscal, com notificação paralela à Receita Federal. Disse que o processo seguiria o rito administrativo e criminal em paralelo, e que o único espaço de negociação disponível estava na colaboração voluntária com a auditoria, que poderia ser considerada como atenuante no processo. O Dr. Paulo Sérgio pediu para se retirar com o cliente para uma conversa particular. Saímos da sala. Fernando e eu ficamos no corredor por 15 minutos. Ele não disse nada. Eu também não. Havia um café na copa do corredor e eu fui buscar 2 copos porque precisava de algo para fazer com as mãos. Quando o Fernando pegou o copo, olhou para mim e disse só: Você está bem? Disse que estava. Não era mentira. Estava bem com o peso específico de quem faz o que precisa ser feito e sabe que fazer o que precisa ser feito tem um custo que ninguém desconta. Quando voltamos para a sala, o Gustavo estava sentado de novo, com o Dr. Paulo Sérgio ao lado. A expressão havia mudado. Não quebrada.
O Gustavo não quebra fácil, mas reduzida. Como se o espaço que ele havia ocupado na sala antes da pausa tivesse diminuído alguns centímetros. Disse com a voz que ele usa quando está controlando: "O que vocês querem?" Fernando respondeu, no lugar de mim, o que era correto. O grupo de investimentos quer a regularização e o ressarcimento. A doutora Marlene não está aqui querendo nada, além de que o processo siga com integridade. O Gustavo olhou para mim. "E você? O que você quer?" Fiz uma pausa. Pensei na mala no chão, nas 200 pessoas olhando, na Renata caminhando atrás do irmão sem olhar para trás, na Clarice que ficou, se abaixou e pegou a mala sem que ninguém pedisse. Disse: "Eu quero que você aprenda a consequência antes de precisar de outra lição." Ele não respondeu. A reunião terminou com um encaminhamento formal, redigido ali mesmo pelo Fernando e pelo doutor Paulo Sérgio, estabelecendo o prazo de 15 dias para que o Gustavo sinalizasse ao Conselho sua disposição de colaborar com a auditoria. A Viviane assinou como testemunha. Eu assinei como parte informada. Quando saímos, já no estacionamento, Fernando disse: "Ele vai tentar uma última jogada." Perguntei se ele tinha certeza. Disse: "Sempre tentam." Estava certo. Os vilões ficaram atordoados naquele dia, mas não derrotados. Naquela noite, o Gustavo ligou para o Bené. Não para pedir ajuda, para cobrar lealdade. Disse que havia ficado claro que o Bené estava do outro lado, que havia traído a confiança dele ao manter contato com a mãe e que considerava o padrinho encerrado. O Bené me ligou logo depois, com a voz de quem acabou de ser dispensado de uma função que ele exerceu por 10 anos. Não estava com raiva. Estava com a clareza tranquila de quem acabou de confirmar algo que havia suspeitado faz tempo. Disse: "Marlene, ele não vai aceitar. Você sabe disso." Disse que sabia. Que homens que não aceitam ficam bravos antes de ficarem quietos. E que era preciso esperar o bravo passar para chegar no quieto. Mas o que veio não foi só braveza. Foi mais calculado do que isso. A ameaça veio numa segunda-feira de manhã, 3 dias depois da reunião. Não veio pelo Gustavo diretamente. Veio pela Renata, o que foi mais doloroso, porque a Renata eu havia acreditado que estava começando a se distanciar do irmão. Ela me ligou com aquela voz diferente da semana anterior. Não a voz de quem está transmitindo mensagem de terceiro, mas a voz de quem está assustada de verdade. Disse que o Gustavo havia contratado um novo advogado, que esse advogado havia sugerido uma ação de interdição por incapacidade civil, alegando que eu estava apresentando comportamento errático e tomando decisões que colocavam em risco o patrimônio familiar, e que o Gustavo havia pedido a Renata que assinasse como correquerente. Fiz uma pausa antes de responder. Não de choque, de reorganização interna, porque a interdição é o tipo de arma que assusta não pela probabilidade de sucesso, que é baixa para qualquer pessoa que comprovadamente exerce atividade profissional e tem patrimônio estruturado, mas pelo processo em si, pelo constrangimento de ter que provar num tribunal que você está em posse das próprias faculdades, pelo desgaste de ser colocada em posição de defesa por alguém que deveria ser aliado. Perguntei a Renata com calma: "Você vai assinar?" Silêncio. Longo. O tipo de silêncio que diz mais do que qualquer resposta. Ela disse com a voz de quem está tomando uma decisão enquanto fala: "Eu não sei o que vou fazer." Disse: "Renata, você é adulta. E você estava no aeroporto." Desliguei. Liguei para o Fernando imediatamente. Ele ouviu. Depois disse: "Marlene, interdição não passa. Você tem atividade profissional documentada, patrimônio estruturado, sem histórico médico que sustente a alegação. Qualquer perito nomeado pelo juiz vai encerrar em uma audiência. Mas eles sabem disso. O objetivo não é ganhar, é desgastar." Perguntei se havia alguma forma de antecipar a defesa. Disse que sim, e que já estava pensando nisso. O medo real não era o processo. O medo real veio no dia seguinte, quando a Clarice me ligou. Ela disse, com a voz firme que ela usa quando está segurando algo pesado: "Vovó, o meu pai ficou sabendo das conversas do meu celular, sobre a foto, sobre as mensagens que eu te mandei. Alguém contou para ele." Alguém. Eu já sabia quem era o alguém. O Fábio,
marido da Renata, tinha acesso ao celular dela, e a Renata havia visto parte das nossas trocas quando a Clarice estava em casa. A Clarice havia contado à mãe sobre a foto da mala, sobre as mensagens do grupo da família no período anterior à viagem. A Renata havia contado ao Fábio, e o Fábio havia repassado ao Gustavo. A ameaça que veio na sequência foi contra a Clarice. O Gustavo havia dito à Renata que se a filha continuasse se envolvendo no assunto, ele se recusaria a pagar a faculdade da Clarice que havia prometido custear. A Clarice estava no 3º ano de arquitetura numa faculdade particular em Uberlândia. O Gustavo havia assumido essa despesa voluntariamente, 2 anos antes, num gesto que na época eu havia lido como generosidade e que agora eu via com clareza diferente. Era controle com prazo de vencimento. Fiquei quieta por um momento depois que a Clarice me contou. Depois disse: Clarice, você tem que continuar o seu curso. Não se preocupa com o custo. Ela perguntou se eu tinha certeza. Disse que sim, tinha certeza. Porque eu havia guardado, ao longo de 4 anos de consultoria, uma reserva de emergência que existia exatamente para o tipo de situação que você não consegue prever, mas para a qual se prepara de todo jeito. Essa reserva ia custear o restante do curso da Clarice sem que o Gustavo soubesse de onde vinha o dinheiro. Enquanto ele pensasse que ela dependia dele, manteria o canal de pressão aberto. Quando ela não dependesse mais, o canal fechava. Não disse isso à Clarice. Disse só: continua estudando. A virada estratégica veio de onde eu menos esperava. E de onde eu mais deveria ter esperado, porque havia sido construída por um homem que entende de estrutura. O Fernando havia feito algo que eu não havia pedido e que ele não havia comentado explicitamente. Havia contatado, durante a semana anterior à nossa reunião na importadora, o advogado da doutora Viviane Assis para entender qual era a posição dela em relação ao processo que se desenhava. Nessa conversa, havia ficado claro que a Viviane não estava apenas sinalizando irregularidade por obrigação. Estava preparada para testemunhar formalmente, com documentação, se o processo chegasse à esfera penal. Mas havia mais. A Viviane havia coletado, ao longo de 18 meses de suspeita, uma sequência de comunicações internas, mensagens de e-mail corporativo, registros de aprovação de fornecedores, autorizações de pagamento, que mostravam, de forma inequívoca, que as irregularidades não eram operacionais. Não eram erros contábeis, eram decisões, tomadas conscientemente, assinadas, rastreáveis, com o CPF do Gustavo em cada uma delas. Quando o Fernando me mostrou o sumário desses documentos, não os originais, que estavam sob custódia do advogado da Viviane e seriam entregues ao MP no momento certo, fiquei em silêncio por um tempo. Não porque me surpreendesse, mas porque ver documentado aquilo que você havia sentido por instinto tem um peso diferente. É a diferença entre suspeitar de uma coisa e saber de uma coisa, e essa diferença não é pequena. Havia ainda uma última peça que o Fernando havia guardado para o momento certo. O Bené, que havia sido dispensado pelo Gustavo como padrinho naquela ligação noturna, havia tomado uma decisão própria que o Fernando soube por uma conversa separada entre os dois. Bené havia redigido uma declaração escrita de próprio punho, descrevendo 2 conversas que havia tido com o Gustavo nos 2 anos anteriores, em que o filho havia mencionado, nas palavras do Bené, maneiras de otimizar a carga tributária da importadora, que o contador não precisava saber de tudo. Eram conversas casuais, de almoço, que o Bené havia ouvido sem dar importância na época, que agora, colocadas em papel com data aproximada e contexto, tinham um peso diferente. Bené não era testemunha hostil. Era padrinho traído. E a diferença entre as 2 coisas é que o padrinho traído fala com a voz de alguém que acreditou no afilhado e foi abandonado quando ficou inconveniente. Esse testemunho, combinado com a documentação da Viviane e com o laudo da auditoria, formava algo que Fernando chamou de triângulo de convergência. 3 fontes independentes, sem contato entre si, chegando à mesma conclusão por caminhos distintos. Isso, nas palavras dele, tornava qualquer defesa de boa-fé tecnicamente impossível.
Não usei nada disso para pressionar o Gustavo diretamente. Não precisava. O processo tinha motor próprio agora. O que eu precisava fazer era garantir que quando ele tentasse a última jogada, que o Fernando havia previsto e que eu sabia que estava chegando, eu estivesse com cada peça no lugar. A blindagem jurídica e emocional para o que viria foi construída em 3 frentes simultâneas. A primeira foi a proteção da Clarice. Formalizei a transferência dos valores necessários para o pagamento das mensalidades do restante do curso dela diretamente para a conta da instituição de ensino, com 1 ano e meio à frente. Fernando redigiu um documento simples que descrevia a natureza da transferência como doação sem condição, sem cláusula de retorno. Mesmo que o Gustavo tentasse provar algum vínculo, não havia vínculo. Havia uma avó pagando a faculdade da neta. Isso não é acionável por ninguém. Quando a Clarice ficou sabendo, e ela ficou sabendo no dia seguinte, porque mandei a ela uma mensagem com o comprovante e a nota de rodapé: "Você não deve nada a ninguém por esse curso." Ela ficou em silêncio por um tempo. Depois respondeu com uma mensagem curta: "Eu sei o que você fez. Obrigada." Depois: "Posso te ligar?" Disse que podia. Ficamos 40 minutos no telefone. Não sobre o Gustavo, não sobre o processo. Sobre a viagem que íamos fazer juntas quando tudo passasse. Sobre Portugal outra vez. Sobre as fotos que ela ia tirar. A segunda frente foi a comunicação ao Jorge Luiz. Meu ex-marido havia me ligado num domingo à noite, com a voz de um homem confuso, dizendo que o Gustavo havia estado na casa dele contando a versão dele da história. Contei a versão real, com os documentos que mandei por foto enquanto falávamos, inclusive a foto da mala no chão que a Clarice havia tirado, inclusive as mensagens do período anterior à viagem onde o Gustavo havia articulado o plano de uma forma que tornava claro o cálculo por trás do gesto. O Jorge ficou quieto por um tempo longo. Depois disse: "Marlene, eu errei muito com você, mas isso que ele fez não tem justificativa." Não precisava que o Jorge validasse, mas ouvi. O que eu não esperava era que ele fosse ligar diretamente para o Gustavo e dizer isso. Não sei o que foi dito nessa ligação. Sei que depois dela, o Gustavo parou de usar a Renata como intermediária e começou a tentar falar comigo diretamente, o que eu interpretei como sinal de que o cerco estava apertando de fora. A terceira frente foi a mais silenciosa e a mais definitiva. Fernando havia negociado com o advogado do Conselho de Administração da importadora que a reunião formal de encerramento do processo de mediação seria realizada numa sala do próprio Conselho, em Uberlândia, com o Fernando presente como representante do contexto familiar, porque o grupo queria garantir que não havia risco de conluio ou interferência de terceiro, e a forma de garantir era tendo o advogado da parte familiar como testemunha explícita de que não havia. Essa reunião foi marcada para uma terça-feira de manhã no bairro Saraiva. Sala neutra, mediador contratado pelo Conselho, 4 partes. O Conselho representado pelo Henrique, a importadora representada pelo Gustavo e pela nova advogada dele, uma mulher de uns 50 anos chamada doutora Cristina Fonseca, que havia substituído o doutor Paulo Sérgio e que tinha a expressão de quem já esteve nessa sala muitas vezes e sabe como termina. A doutora Viviane Assis com seu advogado e o Fernando como testemunha de contexto. Não era meu processo. Eu estava ali como registro vivo de que não havia interferido. Na manhã da reunião, acordei às 5h30. Não porque estava ansiosa, porque o corpo acorda antes do necessário quando sabe que o dia vai pesar. Fiz café. Sentei na varanda do apartamento no Saraiva, que tem vista para a rua arborizada, que escolhi exatamente por isso, e fiquei 20 minutos sem pensar em nada específico. Só o café e a rua e o sol que ainda não havia aparecido completamente. Às 8h15, Fernando me buscou. Chegamos juntos. O Gustavo chegou 5 minutos depois de nós. Entrou com a doutora Cristina, que carregava a pasta e a compostura de quem representa e não julga. O tipo de profissional que faz o trabalho sem personalizá-lo, o que é, na minha experiência, a marca dos bons. Ele me viu na entrada da sala. Parou por um segundo. Depois entrou. Sentamos. O mediador abriu o processo com a formalidade devida. Descreveu as irregularidades encontradas. Descreveu o laudo da auditoria.
Descreveu a representação encaminhada ao Ministério Público com os documentos reunidos pela doutora Viviane, as comunicações internas, as aprovações de fornecedor, as autorizações de pagamento com o CPF do Gustavo em cada uma. Descreveu a declaração testemunhal do Sr. Benedito Alves Cardoso sobre as conversas relativas à otimização tributária. Cada item foi lido em voz alta, com data, com valor, com nome. A doutora Cristina Fonseca, a qualquer outro ponto do processo, teria tentado interromper, questionar, protelar. Ficou em silêncio, porque havia lido tudo antes e sabia que o que estava sendo lido era real. O Gustavo ficou de frente para o mediador durante toda a leitura. Não olhou para mim uma vez. Depois que o mediador terminou, disse: "Há proposta de acordo?" A doutora Cristina disse que havia. Que o cliente estava disposto a colaborar com a auditoria e a formalizar o ressarcimento das irregularidades identificadas, que pedia em contrapartida o afastamento temporário em vez do afastamento definitivo. O Henrique, pelo conselho, disse que o afastamento seria de 18 meses da gestão operacional, com auditoria permanente por 2 anos. Que o ressarcimento seria de R$240 mil, parcelado em 12 meses. Que a representação ao Ministério Público seguiria o curso normal. O acordo societário não interferia no processo administrativo e penal, que tinha motor próprio. A doutora Cristina olhou para o Gustavo. Ele ficou imóvel por uns 3 segundos. Depois, assentiu. O processo foi lido em voz alta mais uma vez, na íntegra, antes de ser assinado. Cada página foi rubricada. O mediador registrou tudo. Quando o Fernando e eu saímos para o corredor depois da assinatura, o Gustavo apareceu atrás de nós. Disse, com a voz baixa de quem sabe que está sendo ouvido, mas não se importa mais com o auditório: "Você fez isso de propósito." Olhei para ele. Disse: "Gustavo, eu fui cumprimentada por um conhecido num aeroporto. O resto foi você." Ele ficou me olhando. Depois voltou para a sala. Fernando e eu caminhamos até o carro em silêncio. Quando chegamos ao estacionamento, ele disse: "Acabou." Não como comemoração, como registro. Disse: "Acabou." O processo que se seguiu levou quase 1 ano para se completar, porque processos administrativos e penais têm o tempo deles e não se apressam por vontade de ninguém. Mas o que aconteceu na vida do Gustavo nesse ano aconteceu item por item, com a progressão lenta e irreversível de quem perdeu o chão, mas ainda não descobriu como parar de cair. O primeiro movimento foi a suspensão dos aportes previstos pelo grupo de investimentos para o ciclo seguinte da importadora. Sem capital novo, a linha de crédito que o Gustavo usava para girar o estoque travou. Com a linha travada, os prazos de entrega se estenderam. Com os prazos estendidos, os primeiros contratos começaram a ser renegociados. Em março, 2 meses depois do acordo, o Gustavo perdeu o contrato com um grupo hospitalar do Triângulo Mineiro, o maior cliente individual da importadora, responsável por quase 1/3 do faturamento anual. O hospital havia esperado 3 semanas por um lote de equipamentos com prazo contratual de 10 dias. Não esperou mais. Em abril, o 2º contrato. Em maio, o 3º. A doutora Cristina Fonseca havia negociado bem o acordo societário. Mas o acordo societário não cancelava as consequências de mercado que irregularidades contábeis produzem quando ficam documentadas e circulam entre advogados empresariais. E circulam porque o mercado de equipamentos médicos no Triângulo Mineiro é menor do que parece de fora. O afastamento temporário de 18 meses da gestão operacional foi formalizado com um documento que o Gustavo assinou porque não tinha outra saída. Um homem que passa 18 meses afastado da operação de uma empresa em dificuldade não tem empresa no fim desse período, tem o nome na testa da gaveta. A Tatiana pediu separação em agosto, 4 meses depois do início do processo. Soube pela Clarice. Não pelos jornais, não por fofoca de terceiro. Pela Clarice, que me ligou numa tarde e disse, com a cautela de quem não quer ser mensageira, mas não consegue ficar com a informação: "Vovó, a Tatiana foi embora. Saiu com o apartamento que era dela antes do casamento, que estava no nome dela,
o que o Gustavo havia aceitado na época como gesto de segurança para o casal e que agora era simplesmente uma saída que ele não podia bloquear, e com a filha pequena que os dois tinham. O carro do Gustavo, um SUV importado que ele havia comprado no ano anterior como símbolo de uma fase que havia terminado, foi retomado pela financeira em setembro por inadimplência. Bené me contou, sem drama, como quem registra um fato. Viram o caminhão da financeira na frente da casa dele terça de manhã. Não respondi. Não havia nada para dizer. Em outubro, o Gustavo precisou deslocar o escritório da importadora para um endereço menor, num bairro sem a visibilidade do Martins, num contrato de aluguel que Bené descobriu custar 1/3 do anterior. A mesa grande de 8 lugares da sala de reunião com vista para a rua foi vendida numa das plataformas de usados. Bené me contou porque achou que eu devia saber. Disse a ele: "Obrigada, Bené." Não perguntei mais. O processo penal seguiu o rito próprio, mais lento do que qualquer um esperava, como sempre é. A representação ao Ministério Público foi aceita. A Receita Federal abriu procedimento administrativo fiscal em paralelo. Em novembro, o Gustavo recebeu notificação formal de ambos. A doutora Cristina Fonseca estava com ele nessa etapa. Era uma profissional competente e ele tinha sorte de tê-la, o que Fernando disse sem ironia quando soube. Fui informada pelo Henrique numa mensagem discreta. "O processo segue. Você está fora de qualquer perímetro. Pode dormir tranquila." Respondi com um obrigada. A Renata veio me ver numa tarde de agosto, sem avisar. Bateu na porta do apartamento com os olhos inchados de uma mulher que havia passado a noite acordada. Sentou na minha sala e ficou em silêncio por uns 2 minutos. O tipo de silêncio que tem conteúdo. Depois disse: "Eu te abandonei no aeroporto." Não era pergunta, era reconhecimento. Disse: "Sim, você abandonou." Ela esperava que eu dissesse mais. Não disse. Fui buscar café, coloquei a xícara na frente dela e sentei do outro lado da mesa. Deixei o espaço ser o que era. Ela disse: "Eu sempre tive medo dele." Disse: "Eu sei." Ficamos um momento em silêncio. Então ela disse, com a voz mais baixa ainda: "Eu fiquei acordada a noite toda pensando no que eu faria se fosse eu que estivesse com a mala no chão, e você que tinha ido embora." Não respondi de imediato. Deixei a frase ocupar o espaço que merecia. Depois disse: "Mas não foi você que foi embora." Ela fechou os olhos. Quando abriu, havia algo diferente ali. Não alívio. Não ainda. Só o começo de uma conversa que ia demorar anos para terminar. Não resolvi nada naquela tarde. Não era o momento. Mas a porta ficou entreaberta, que é diferente de aberta, e a Renata entendeu a diferença. A nova vida que construí naquele ano não foi dramática. Foi silenciosa, que é o tipo de vida que você aprende a valorizar quando passou décadas numa profissão barulhenta. Continuei a consultoria. Fechei 2 contratos novos no segundo semestre com distribuidoras do interior que me haviam procurado por indicação. A rede não dorme, não enferruja, não se ressente de ausência. Ela simplesmente continua existindo enquanto você cuida dela. Reformei a varanda do apartamento. Comprei as plantas que havia adiado por 2 anos. Marquei com o Fernando um jantar que havíamos prometido faz tempo e que sempre foi postergado por processo ou por prazo. E em março do ano seguinte, viajei para Portugal de novo. Sozinha dessa vez. Bem, sozinha não. Com a Clarice. Ficamos 12 dias. Nas suítes que eu escolhi, nos restaurantes que eu escolhi, no ritmo que eu escolhi. A Clarice fotografou tudo. Tem um talento natural para pegar o ângulo certo das coisas, já disse isso sobre ela, mas é um dos fatos que merece repetição. Havia um momento em Lisboa, numa esplanada com vista para o Tejo, que eu precisarei guardar para o resto da vida. O sol estava baixo. A luz era aquela luz de tarde que Portugal tem e que não existe em mais nenhum lugar do mundo exatamente assim. E a Clarice estava fotografando a margem oposta do rio quando parou, abaixou a câmera e me perguntou: "Vovó, você está feliz?" Pensei na pergunta com seriedade, como ela merecia. Disse que estava em paz, que é uma coisa diferente de feliz, mas que na minha experiência dura mais. Ela anotou isso no celular. Disse que ia usar um dia. Eu disse que podia. Ela já havia ganhado o direito. O
O Gustavo me mandou uma mensagem em novembro, meses depois do acordo. Texto longo, escrito com a formalidade de alguém que ensaiou. Falava em contexto difícil, em decisões precipitadas, em reavaliação de prioridades. Não havia pedido de desculpa direto. Havia o circunlóquio de alguém que ainda não aprendeu que reconhecer erro diretamente custa menos do que fingir que o erro foi circunstância. Não respondi no mesmo dia. Respondi 3 dias depois, com uma mensagem curta. Gustavo, quando você souber dizer o que de fato aconteceu, sem contexto e sem circunstância, pode me ligar. Ele não ligou. Talvez ligue um dia. A porta não está fechada com cadeado. Está fechada porque a tranca funciona por dentro. E quem tem a chave sou eu. Aprendi algo nesses meses que eu já sabia, mas não havia precisado articular tão claramente. Que amor de mãe não é ausência de consequência. É a presença constante de alguém que se recusa a fingir que o que aconteceu não aconteceu. Não por rancor, mas porque fingir seria a maior das deslealdades, para ele e para mim. Não sou guardiã do arrependimento de ninguém, sou guardiã da minha própria paz. E paz, descobri, não é o que sobra depois que a tempestade passa. É o que você constrói com as mãos, tijolo por tijolo, nos dias em que ninguém está olhando. Ainda estou construindo. Se essa história te tocou, se inscreva no canal agora e ative o sino. Todo relato novo vai direto para você. E a próxima história já está passando na tela. Clica. Você não vai querer perder essa.